Você já ouviu a história de como um médico arrogante e egoísta se tornou o Exu do Lodo, o guardião das almas perdidas? Laroyé a todos, e hoje vou te contar como reencarnações desafiaram sua alma. Pontos curtos. Há muito tempo, numa era em que a ciência florescia apenas entre aqueles que podiam comprá-la, vivia um homem conhecido como Dr. Maurits van der Rohe, nascido em Amsterdã, em um século perdido na poeira dos tempos. Era um médico de prestígio, um prodígio da anatomia e da precisão cirúrgica. Suas mãos pareciam conhecer cada tecido, cada nervo, como se tivessem sido talhadas pelos próprios deuses da cura. Ainda jovem, impressionava até os mais experientes cirurgiões com sua capacidade de diagnosticar, com um simples olhar, e operar com uma destreza quase sobrenatural. Mas por trás da fama, morava a sombra. Filho de Esther, uma mulher humilde, marcada pela bondade e pelo silêncio da renúncia, Maurits foi criado entre livros e lições de caridade. A casa onde cresceu era pequena, mas repleta de compaixão. Esther costumava abrir as portas para enfermos que ninguém queria tocar, preparando infusões e orações como se o amor pudesse curar até mesmo o incurável. Ela acreditava que a verdadeira medicina vinha do coração e tentava ensinar isso ao filho. No entanto, o talento lhe subiu à alma como um veneno doce. A cada elogio, a cada prêmio, seu coração se endurecia um pouco mais. Tornou-se arrogante, orgulhoso. Vestia o jaleco como uma coroa invisível e caminhava como se pisasse sobre um palco. Passou a ver a medicina como uma arte reservada àqueles que pudessem pagar por ela. Uma dádiva que, segundo ele, não devia ser desperdiçada com quem não tinha o merecimento financeiro para valorizá-la. Os pobres são o lodo do mundo, dizia com desdém, diante dos apelos da mãe. Ele via nos mais necessitados, não almas sofridas, mas obstáculos inúteis no caminho do progresso. Os pobres são o lodo do mundo, dizia ele com o olhar frio e o coração endurecido, como mármore moldado pela indiferença. A cada nova cirurgia bem-sucedida, a cada fortuna depositada em sua conta, Maurits se afastava ainda mais da humanidade que um dia sua mãe plantou nele como uma semente frágil. Esther, aflita, tentava alcançar o filho com orações e lágrimas. Sentava-se diante do altar todas as noites, mãos trêmulas entrelaçadas, suplicando aos céus que o ego de Maurits derretesse como cera diante da compaixão. Ela jejuava por ele, orava por ele, chorava por ele. Mas a figura que ela trouxe ao mundo já havia erguido um trono dentro de si, não de ouro, mas de orgulho. Um trono que não aceitava súditos humildes, apenas bajuladores ricos. Ergueu também um hospital imenso, de colunas douradas e corredores imaculados, onde os passos ecoavam como orações frias. Chamavam-no de Templo Branco, uma obra-prima arquitetônica, símbolo de poder e exclusão. Lá, a medicina era tratada como um luxo, e só entrava quem trazia moedas suficientes para comprar a própria esperança. As salas reluziam com mármore importado. Os leitos eram cobertos por lençóis de linho fino. Os pacientes eram duques, banqueiros, herdeiros de sangue azul. Nobres, reis e barões se curvavam diante de seu bisturi, como se estivessem diante de uma entidade sagrada. E ele se sentia um deus, frio, justo aos próprios olhos, distante de qualquer miséria. Mas até os deuses esquecidos sangram, e foi sua mãe quem pagou o preço. Adoeceu em silêncio, como quem não queria incomodar. Seus gemidos se confundiam com as preces, e cada tosse era sufocada com chá e resignação. Esperou. Esperou por um filho que um dia segurou em seus braços com fé no coração. Esperou por um sinal de que ele ainda carregava algo dela dentro de si. Mas Maurits não veio. Estava ocupado demais colhendo aplausos, calculando o valor das cirurgias e assinando contratos com monarcas do continente. Esther morreu sozinha, em uma cama simples, cercada por aqueles que ela havia ajudado em vida. Mendigos, crianças de rua, mulheres marcadas pela luta, todos que encontraram nela um alívio que jamais encontraram em ninguém mais. Foram eles que seguraram sua mão no fim. Foram eles que sussurraram cantigas para que ela partisse em paz. Seu último desejo era ver Maurits despertar. Desejava que, ao menos na morte, ele reconhecesse o erro do caminho que havia trilhado.
Mas ele só veria isso tarde demais. Anos depois, já velho e cercado de silêncio, o médico contraiu uma febre sem nome. Não havia diagnóstico. Não havia cura. Era um fogo interno que ardia sem consumir, que corroía sem deixar marcas visíveis. Ele tentou de tudo: sangrias, ervas raras, poções de alquimistas. Consultou tratados esquecidos, mandou buscar médicos de outros continentes, ofereceu fortunas por qualquer teoria que pudesse salvá-lo. Mas nada adiantou. O corpo começou a fraquejar, a mente a rachar. E então ele soube. Estava morrendo. Trancado no próprio hospital, entre as colunas douradas e os corredores onde seus passos sempre ecoaram com soberba, foi tomado por um medo que jamais conhecera: o medo da morte, o medo do vazio. Durante as longas noites de delírio, viu o rosto da mãe. Ela não estava como lembrava, mas como nunca quis enxergar: serena, forte, envolta por uma luz suave. Ela chorava, sim, mas não de tristeza. Chorava com os olhos cheios de esperança, como se ainda acreditasse, mesmo agora, que o filho poderia despertar para a verdade. Ainda há tempo, murmurava ela em sonho, a voz como brisa sobre um campo esquecido. Mas ao soltar seu último suspiro, cercado de riqueza, mas absolutamente só, Maurits não encontrou paz. Sua alma foi arrastada, puxada como por correntes invisíveis para um lugar onde o tempo não corria e o ar pesava como chumbo. Um lugar frio, úmido, onde a escuridão parecia ter espessura. Era o umbral, um pântano espiritual onde almas penadas vagam sem direção, onde cada passo afunda mais fundo no próprio arrependimento. Um território onde os gritos ecoam como trovões e os gemidos não cessam. Ali ele compreendeu. Compreendeu o peso real das escolhas que fez. O saber que tanto o engrandeceu virou lama espessa, difícil de atravessar. A arrogância, que um dia o fez se sentir invencível, virou um jugo de ferro sobre os ombros, e a alma, antes altiva, se arrastava, coberta por aquele mesmo lodo que ele usava para definir os pobres. Era como se o umbral tivesse moldado sua prisão a partir de sua própria alma, e tudo ali lhe devolvesse, gota por gota, a dor que ele causou. Preso naquele plano, Maurits não conhecia o descanso. O tempo era um ciclo sem fim, e a dor vinha em ondas. Não era a dor da carne, era pior. Era o peso do que deixou de fazer. Revivia, dia após dia, os olhares suplicantes daqueles que ele rejeitou, as mãos estendidas que ele ignorou com frieza, as vozes que imploravam por cura e foram silenciadas por sua arrogância. Cada rosto voltava com uma nitidez cruel. Cada memória era uma lâmina afiada. Ali, o grande médico foi silenciado, desnudado de títulos, glórias e certezas. Não era mais doutor, era só Maurits. Uma alma quebrada, consumida por seus próprios fantasmas. Mas o universo não fecha os olhos para o arrependimento sincero. Existe uma lei maior do que a justiça, a misericórdia, e ela se move onde menos se espera. Num dia que parecia igual a todos os outros, algo mudou. A escuridão que parecia eterna foi cortada por uma luz suave, tênue, mas firme. Ela caminhava como brisa, mas sua presença era como a de uma rocha que jamais se move. A lama recuava ao seu toque. Os lamentos silenciavam. As correntes por um instante pareciam mais leves. Era Esther. Mas já não era apenas a mãe humilde. Agora era um espírito de alta vibração. Tinha em si a serenidade dos que compreendem o tempo e a força dos que já atravessaram o abismo. Seus olhos ainda choravam, mas agora era por compaixão, não por dor. Ela parou diante dele, sem condenação, sem castigo. Apenas ofereceu a mão. Se quiser se erguer, terá que caminhar por onde um dia se recusou a pisar, disse ela, a voz firme como oração. E pela primeira vez, Maurits chorou de verdade, não por medo da morte, mas por finalmente entender o valor da vida. Ali, no lodo, ele pediu perdão, não com palavras. Com o gesto mais sincero que um espírito pode fazer, aceitou recomeçar. E assim, deu o primeiro passo. Aquele gesto, simples e imenso, foi a primeira fagulha do que séculos mais tarde se tornaria Exu do Lodo. Um guia temido por muitos, mas amado por aqueles que conhecem a redenção. Um espírito que carrega a lama, não como punição, mas como caminho, porque para erguer os caídos, é preciso saber o peso de ter caído.
Foram décadas nos caminhos do umbral. Maurits agora não era mais médico, nem homem. Era uma alma em reconstrução. Cada passo que dava entre as sombras era um confronto com o próprio passado. O lodo grudava nos pés e na alma, lembrando-o das vezes em que recusou a mão estendida de um necessitado. A dor era sua companheira, mas não era punitiva. Era mestra. Ela o ensinava a escutar os gritos que antes ignorava, a enxergar as dores que antes não via. A cada queda, aprendia que orgulho não sustenta ninguém quando o chão é feito de arrependimento. E ao lado dessa mestra estava ela, sua mãe. Esther o guiava sem nunca julgá-lo. Suas palavras não eram sermões, mas sementes. O verdadeiro saber não está na mente, filho. Está no servir. Aquelas palavras ecoavam como remédio e como chave. Maurits, que antes se via acima dos outros, passou a andar entre os espíritos que rastejavam no breu. Tocava as feridas de almas esquecidas, escutava histórias carregadas de dor e miséria. Ele, que um dia negou o toque, agora curava com as próprias mãos, mesmo sem poderes, mesmo sem luz. E foi ali, naquele pântano onde ninguém queria descer, que nasceu a compaixão verdadeira. Não como um gesto heróico, mas como um instinto. Maurits aprendeu a carregar os outros quando seus corpos falhavam, a rezar por almas que nem nome tinham. Cada gesto apagava um traço de sua antiga vaidade. E o lodo, que antes era prisão, começou a se transformar em solo fértil. Esther o observava em silêncio. Sabia que o filho estava se tornando aquilo que nem mesmo os céus haviam previsto. O Exu ainda não tinha um nome, mas a missão já florescia dentro dele. Foi entre gritos, preces e silêncios que Maurits começou a se transformar. Passou a ouvir os gemidos das almas que rastejavam naquele mesmo barro espiritual, não mais como superior, mas como irmão. Começou a se abaixar, a ajudar, a carregar nos ombros os que já haviam perdido as forças. Suas mãos, antes finas e cuidadosas para cirurgias de prestígio, agora tremiam de esforço ao levantar os esquecidos. Suas vestes, antes brancas e finas, estavam agora encharcadas de dor alheia. Mas era essa lama que purificava. A cada alma resgatada, ele limpava um pouco do próprio espírito. A cada prece respondida, mesmo em silêncio, ele reencontrava a própria voz. O umbral era lama, sim. Mas a lama cura. A lama gera vida. A lama renova. A lama arranca o que é falso, deixando apenas o essencial. E foi ali, entre as raízes podres da ilusão e os espinhos do ego, que Maurits encontrou o solo fértil do renascimento. Um chão onde não se caminha com orgulho, mas com humildade. Onde não se ergue templos, mas pontes, e entre essas pontes ele ergueu uma, entre o sofrimento e a esperança, entre o passado e o que ele estava destinado a ser. Maurits aprendeu a amar o que antes desprezava. Viu que a lama não era impureza, era a argila do recomeço. Compreendeu que ali, no fundo, onde poucos têm coragem de olhar, nascia a verdadeira medicina da alma, não mais baseada em bisturis ou diagnósticos, mas em empatia, presença e serviço. Foi nesse processo que entidades antigas começaram a observá-lo, guardiões da esquerda, senhores dos portais e das passagens entre mundos. Espíritos que conheciam o peso da escuridão e a glória do retorno, e entre eles, Exus. Viram no antigo médico uma centelha rara, alguém que caiu pelo orgulho, mas renasceu pela humildade. Alguém que desceu ao mais profundo abismo e, em vez de se perder, construiu escadas para outros subirem também. E então, numa noite de vibração intensa, quando estrelas pareciam brilhar dentro do umbral, quando o silêncio se tornou um cântico e o ar se preenchia de uma energia densa e sagrada, foi selado o renascimento. A alma de Maurits já não se curvava ao passado. Ele não o renegava, o reconhecia como parte do caminho. Havia aceitado a dor, aprendido com ela, e transmutado em missão. Era um novo ser, forjado na sombra e lapidado pela luz da transformação. Diante de tronos antigos forjados por forças que nem mesmo o tempo ousava desafiar, Esther, sua mãe, sorriu e se afastou. Sua missão como guia se encerrava. Com os olhos marejados, ela viu o filho se tornar mais do que homem, mais do que espírito. Em seu lugar, surgia um Exu de força singular, vestido com trapos escuros, mas com olhos que brilhavam como fogo sob o lodo. Não era mais Maurits, o médico.
Agora, era Exu do Lodo, o que cura onde ninguém quer entrar, o que desce ao fundo para levantar os que o mundo esqueceu. Exu do Lodo havia nascido, e sua primeira promessa foi: voltarei ao fundo de cada abismo onde houver uma alma esquecida, porque ninguém é lodo para sempre. Essas palavras não foram apenas um juramento, foram sementes lançadas no terreno seco do umbral, onde flores não brotavam há milênios. A partir dali, a sua presença passou a ser sentida em cada canto esquecido, em cada brecha entre mundos, em cada espírito à beira do esgotamento. Desde então, ele passou a trabalhar nas profundezas espirituais. Lá onde os outros temem descer, ele vai, sem pressa, sem alarde, com os pés firmes e o olhar sereno de quem já conheceu o pior e aprendeu a andar com ele. Lá onde os gritos são fracos demais para serem ouvidos, ele escuta. Ele se senta ao lado da alma caída, toca em suas feridas sem medo de sujar as mãos e sopra, com doçura, as palavras que Esther um dia soprou em sua alma. Ainda há tempo. Lá onde o desprezo humano construiu cárceres de sofrimento, ele entra de cabeça erguida, sem nojo, sem julgamento, porque para ele o sofrimento não é vergonha, é ponto de partida. Exu do Lodo é o que abraça o miserável, o suicida, o rejeitado. É aquele que anda entre os loucos, os torturados e os esquecidos não como salvador, mas como igual. Ele sente o cheiro da dor alheia e a transforma em caminho. Caminho de volta. Caminho de recomeço. E mesmo quando zombam de sua aparência suja, de suas roupas rasgadas e do barro que carrega nos ombros, ele sorri. Um sorriso largo, tranquilo, que carrega o segredo de quem viu o fundo do abismo. E soube construir ali uma ponte, porque ele sabe que o lodo salva mais do que o ouro. O ouro brilha, mas cega. O lodo cura, porque vem da terra, porque é no barro da dor que a alma renasce. Com o tempo, Exu do Lodo tornou-se conhecido no invisível, mas não pela fama. Era conhecido pelo trabalho sujo que poucos queriam fazer. Enquanto outros espíritos buscavam brilho, oferendas e reconhecimento, ele caminhava em silêncio pelas sarjetas astrais, recolhendo almas que nem lembravam mais de si mesmas. Cada alma perdida era um espelho do que ele fora um dia, e por isso ele as acolhia com paciência. Não prometia milagres. Prometia esforço, presença, caminho. A cada obsessor convertido em aprendiz, a cada suicida resgatado do vazio, ele reforçava sua missão, salvar os esquecidos. Mas salvar não significava livrar da dor, significava ensinar a atravessá-la. Na Terra, médiuns começaram a sentir sua presença. Mas não era uma entidade que chegava com requinte ou discursos floreados. Nada de paletós alinhados ou bengalas douradas. Ele vinha como cheiro de terra molhada, como peso no peito que se desfaz em lágrimas, como silêncio que toca fundo. Muitos estranhavam. Alguns recusavam. Mas os que escutavam com a alma entendiam. Ele não vinha para enfeitar altares. Vinha para varrer o chão do espírito, para sentar-se ao lado dos que choram sozinhos no escuro, para lembrar, com voz firme e sem floreios, você ainda tem valor, mesmo coberto de lama. Me chama quem aguenta olhar para a dor sem virar o rosto. Eram poucos os preparados, porque ser filho ou médium de Exu do Lodo exige coragem. Não é coragem de bravatas ou discursos inflamados, é a coragem silenciosa de quem encara a si mesmo no espelho da alma e não foge. Exige que a pessoa encare as partes de si que ninguém quer ver. O orgulho, a vaidade, os vícios, as máscaras. Exige que mergulhe na própria lama e só assim ajude os outros a emergirem. Com ele, não há espaço para auto-engano. Ele arranca as camadas de ilusão como se arrancasse pele morta. Revela o que dói, o que sangra, o que fede. Não para expor, mas para curar de dentro. Médiuns escolhidos por ele passam por quedas intensas, provações morais, traições, doenças espirituais profundas. Às vezes perdem tudo o que pensavam que eram, só para renascerem mais inteiros. Não para sofrerem, mas para compreenderem as dores que irão curar nos outros. Eles aprendem na marra que humildade não é submissão, é força. Aprendem que a compaixão não vem de um altar, vem da lama compartilhada. E aqueles que não desistem, saem transformados. Saem com olhos que enxergam além do orgulho, com mãos que não têm nojo de levantar o caído, com corações que sabem que ninguém está além da salvação.
Exu do Lodo não promete caminho fácil, mas promete verdade. Promete evolução real, não de aparência, e, acima de tudo, promete estar lá, no fundo, no escuro, no silêncio, quando ninguém mais estiver. Pode mandar o próximo trecho quando quiser. Promete que, mesmo que o mundo te despreze, ele estará ali, que mesmo que você se sinta impuro demais para ser tocado por qualquer guia, ele vai sentar ao seu lado, pôr a mão em seu ombro e dizer: vamos levantar, que você não nasceu para morrer na beira do caminho. Exu do Lodo não pede velas caras. Aceita um copo d'água com fé, um cigarro com respeito, um canto simples e verdadeiro. Ele não quer luxo, quer comprometimento. Dizem que quando ele passa, até os obsessores param para ouvir, porque sabem, aquele ali já foi como eles, e por isso fala com autoridade. O espírito que um dia foi Maurits, o médico vaidoso, hoje salva mais vidas do que jamais salvou em hospitais de luxo, porque entendeu que a cura de verdade vem da alma, e que é preciso se sujar para limpar o mundo. Exu do Lodo existe para lembrar que a luz não é privilégio dos limpos. A luz é promessa para os que têm coragem de se levantar, mesmo cobertos de lama. Era uma vez, no distante ano de 670 d.C., sob o calor escaldante do Egito, um homem chamado Próculo. Nascido em uma aldeia humilde às margens do rio Nilo, Próculo era filho de camponeses simples, cuja vida girava em torno das colheitas, das cheias do rio e das bênçãos da terra fértil. Desde cedo, porém, ele demonstrou uma inquietação incomum, uma chama interior que o diferenciava dos demais. Enquanto seus pais viam o trabalho árduo como um destino imutável, ele enxergava nele apenas um ponto de partida. Seu nome, de origem romana, não era uma escolha aleatória. Era uma homenagem ao chefe da guarda romana da época, um símbolo da força e do poder que o império ainda exercia sobre aquelas terras. No entanto, ao contrário dos soldados que marchavam sob as ordens de Roma, Próculo não ansiava por glória militar ou títulos nobres em terras distantes. Seu verdadeiro desejo não era lutar por um império que já dava sinais de declínio, mas conquistar sua própria prosperidade, construir uma vida digna e confortável, onde pudesse encontrar satisfação e felicidade. Para isso, ele sabia que precisaria desafiar as tradições, aprender com os comerciantes que vinham de todas as partes do mundo e buscar conhecimento além das fronteiras de sua aldeia. Assim começava sua jornada, impulsionada pela ambição e pela certeza de que o destino não estava escrito nas areias do deserto, mas sim moldado por aqueles que ousavam sonhar. Ao longo dos anos, Próculo dedicou-se ao comércio de cabras, camelos e terras, tornando-se um negociante astuto e respeitado entre os mercadores do Egito. Seu talento para os negócios lhe permitiu acumular riquezas consideráveis, expandindo sua influência para além das fronteiras de sua aldeia. Aprendeu a negociar com viajantes vindos do Oriente e do Ocidente, dominando línguas e costumes para fechar os melhores acordos. Seu nome tornou-se sinônimo de prosperidade, e muitos buscavam sua sabedoria para garantir bons investimentos. No entanto, por mais que as caravanas que passavam por suas terras trouxessem ouro e especiarias, havia algo que nenhuma moeda poderia lhe dar. Um vazio que nem o sucesso conseguia preencher. Esse vazio tinha um nome: Amira. Desde a infância, ela fora sua confidente, sua cúmplice nas brincadeiras inocentes sob a sombra das palmeiras e a guardiã de seus sonhos mais secretos. Filha de um influente mercador, Amira era dona de uma beleza singular, mas era seu espírito livre e sua inteligência aguçada que mais encantavam Próculo. Seus olhos, brilhantes como estrelas no céu do deserto, refletiam a imensidão de possibilidades que ele tanto almejava. Com ela, as noites pareciam menos frias e o mundo menos severo. Mas à medida que cresciam, as barreiras entre suas realidades também aumentavam. Amira era prometida a outro homem, e o destino que Próculo tanto queria moldar com as próprias mãos parecia-lhe escapar, como a areia fina que escorria entre seus dedos. A amizade entre Próculo e Amira floresceu ao longo dos anos, tornando-se um laço forte e inquebrável, como o próprio curso do Nilo que dava vida à terra árida. Eles eram inseparáveis, compartilhando desde as pequenas alegrias do cotidiano até os sonhos mais ousados para o futuro. Caminhavam lado a lado pelos mercados movimentados,
Observavam juntos o pôr do sol tingindo as areias do deserto de dourado e trocavam confidências sob a luz da lua, como se o tempo fosse eterno e nada pudesse separá-los. No coração de Próculo, porém, aquela amizade havia se transformado em algo muito maior. Ele já não via Amira apenas como sua companheira de infância, mas como a mulher com quem desejava compartilhar o resto de sua vida. Em suas visões do futuro, via-se casado com ela, construindo um lar sólido e uma família próspera, onde o riso e o amor reinariam soberanos. Sentia que seu destino estava entrelaçado ao dela, e cada conversa, cada olhar trocado apenas fortalecia essa certeza. Mas o destino, imprevisível como as tempestades do deserto, tinha outros planos. O amor que florescia em seu peito enfrentaria desafios que nenhum ouro ou poder poderiam desfazer. O pai de Amira, um homem de visão estratégica e ambições calculadas, já havia escolhido para ela um noivo. Um comerciante rico e influente, cuja aliança traria benefícios para a família. Para ele, o amor era um luxo que poucos podiam se permitir, e sentimentos não deveriam se sobrepor aos negócios. Quando Próculo soube da decisão, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Seu coração, antes cheio de esperança, foi tomado pela sombra amarga da impotência. O que era um homem ambicioso diante da força inabalável das tradições? Como poderia lutar contra um destino que já parecia selado? Marcílio sempre fora uma sombra discreta na vida de Próculo, um espectador silencioso de sua ascensão. Enquanto o irmão mais novo construía um império de trocas e riquezas, ele se afundava em desculpas e fracassos, incapaz de aceitar que o mundo não lhe oferecia os mesmos privilégios que julgava merecer. Diferente de Próculo, que aprendera a negociar com paciência e inteligência, Marcílio apostava em atalhos e promessas vazias, sempre esperando que a sorte, em algum momento, sorrisse para ele. Mas a sorte nunca veio, e com o passar do tempo, sua frustração transformou-se em um rancor profundo e corrosivo. Cada vitória de Próculo era, para Marcílio, uma derrota pessoal. Ele via o irmão ser respeitado entre os mercadores, formar alianças valiosas e conquistar o que para ele parecia inalcançável. Mais do que a riqueza, o que mais lhe corroía era o brilho no olhar de Amira quando olhava para Próculo, uma ternura que ele jamais recebera de ninguém. O amor proibido do irmão e a impossibilidade de tê-la para si faziam seu sangue ferver em um ódio silencioso. O ressentimento moldava Marcílio como o vento molda as dunas do deserto, tornando-o uma criatura consumida pelo desejo de destruição. No fundo, ele ainda tentava manter a ilusão de que era apenas um irmão decepcionado, um homem incompreendido, mas dia após dia, essa máscara se tornava mais difícil de sustentar. Ele queria mais do que apenas ver Próculo falhar. Queria ser a mão que puxaria seu irmão para o abismo. O plano já se formava em sua mente como uma serpente sibilante. Não bastava sabotar os negócios de Próculo, ele precisava arrancar tudo que o fazia feliz. E, acima de tudo, precisava arrancar Amira de seu coração. Em uma noite escura, quando as estrelas pareciam esconder seus brilhos, Marcílio tomou uma decisão que mudaria para sempre o destino de Próculo. O vento soprava forte sobre as areias do deserto, como se a própria natureza pressentisse o mal que estava prestes a ser feito. Consumido pela inveja e pela amargura, Marcílio arquitetou seu plano com precisão, esperando o momento certo para agir sem ser notado. Quando a cidade adormeceu e o silêncio reinava pelas ruas de pedra, ele se esgueirou sorrateiramente até a casa de Amira, acompanhado de homens de confiança, mercenários pagos com as poucas moedas que lhe restavam. A jovem dormia tranquilamente, sem imaginar o destino cruel que a aguardava. Com mãos firmes, Marcílio e seus cúmplices a arrancaram do leito, tapando sua boca para impedir qualquer grito de socorro. Seus olhos, antes repletos de doçura, agora brilhavam com o terror da traição. Ela lutou, tentou resistir, mas era pequena diante da força brutal daqueles homens. Em meio às sombras da noite, foi levada para uma aldeia vizinha, onde um casamento forçado a esperava, uma união forjada não pelo amor, mas pelo desespero e pela obsessão do irmão mais velho de Próculo. Quando a notícia chegou aos ouvidos de Próculo, seu coração se partiu em 1000 pedaços. Ele sabia que Marcílio não era digno de sua confiança, que o rancor do irmão era uma sombra constante sobre sua vida, mas jamais imaginou que ele pudesse afundar em tamanha vilania.
A dor em seu peito foi acompanhada de uma fúria incontrolável. Aquele não era apenas um sequestro, mas um golpe cruel contra tudo o que ele mais amava. Sem hesitar, ele jurou que não deixaria Marcílio vencer. Montado em seu cavalo, com o deserto como testemunha, partiu em busca de Amira, determinado a enfrentá-lo e a trazer de volta a mulher que era a razão de sua vida. A dor foi profunda, mas Próculo, em sua lealdade familiar, decidiu não confrontar Marcílio imediatamente. Ele sabia que um embate direto poderia resultar em um desfecho ainda pior, e por mais que o ódio pulsasse em suas veias, tentou sufocar sua fúria, buscando refúgio no trabalho e na rotina de seus negócios. Mas a cada dia que passava, a ausência de Amira se tornava um fardo insuportável. O amor que sentia por ela não diminuía, apenas se transformava em um vazio sombrio que o acompanhava como uma sombra silenciosa. O tempo passou, mas não trouxe alívio. Embora Próculo tentasse seguir em frente, o nome de Amira era um eco constante em seus pensamentos. Ele evitava os lugares onde costumavam passear, desviava o olhar de qualquer casal apaixonado e mergulhava no trabalho com uma intensidade desesperada, como se as moedas e as terras que acumulava pudessem preencher o abismo em seu peito. Mas nada podia. Ele se perguntava, noite após noite, se Amira estaria segura, se seu olhar ainda carregava a mesma doçura ou se a tristeza já havia apagado seu brilho. Foi nesse momento de agonia que o destino, caprichoso como sempre, lhe pregou mais uma peça. Em uma manhã abafada, quando o sol mal havia surgido no horizonte, um viajante chegou à cidade trazendo notícias que fizeram seu sangue gelar. Em meio a murmúrios e relatos desencontrados, Próculo ouviu um nome que fez seu coração parar por um instante: Amira. Diziam que a jovem não aceitara seu destino passivamente e que tentara fugir, mas fora capturada novamente. Pior ainda, boatos diziam que Marcílio, tomado pela fúria e pelo medo de perdê-la, estava disposto a fazer algo impensável. Foi nesse instante que Próculo percebeu que sua hesitação havia custado caro. Ele não podia mais se esconder atrás da lealdade familiar ou da esperança de que o tempo resolveria tudo. Se não agisse agora, Amira poderia ser perdida para sempre. E desta vez, ele não permitiria que o destino ditasse seu caminho. Ele mesmo o escreveria com suas próprias mãos. A aldeia de Próculo, que até então vivia em relativa paz, foi atacada por um inimigo implacável. O céu, antes límpido, se encheu de fumaça e cinzas quando os invasores avançaram como uma tempestade devastadora. A aldeia vizinha, maior em população, mas menos próspera, há muito tempo invejava as riquezas e terras férteis de Próculo. O ressentimento cresceu silenciosamente até explodir em um ataque brutal e inesperado. O estrondo das primeiras investidas ecoou pela noite como um trovão. Os guerreiros inimigos vieram armados com espadas, lanças e tochas flamejantes, quebrando portas, incendiando casas e ceifando vidas sem piedade. O caos tomou conta das ruas de pedra, onde antes havia risos e comércio. Agora só restavam gritos e sangue. Homens e mulheres tentavam fugir. Crianças eram arrancadas dos braços de suas mães e o cheiro de destruição impregnava o ar. Próculo, tomado pela fúria e pelo desespero, pegou sua espada e lutou como nunca antes. Cada golpe que desferia era uma tentativa de proteger os que ainda restavam, mas a batalha já estava perdida antes mesmo de começar. Seus inimigos eram numerosos, organizados e movidos pelo desejo insaciável de conquista. Ele viu amigos tombarem diante de seus olhos, parentes sendo massacrados sem piedade, e, por mais que tentasse, não conseguiu impedir a tragédia. Ao amanhecer, a aldeia, antes próspera, era apenas um campo de ruínas e cinzas. Dos muitos que ali viviam, apenas 49 pessoas sobreviveram ao massacre, escondendo-se entre os escombros ou fugindo para os arredores. O silêncio que se seguiu ao ataque era quase tão ensurdecedor quanto o próprio confronto. Próculo, coberto de sangue e poeira, caiu de joelhos no chão devastado, sentindo um peso esmagador sobre seus ombros. Sua casa estava destruída, sua gente aniquilada e sua alma despedaçada. Mas algo queimava dentro dele. Uma chama que nem a tragédia conseguiu apagar. Ele havia perdido quase tudo, mas não perderia a si mesmo. Ergueu-se lentamente, o olhar fixo no horizonte, e tomou uma decisão. A dor da perda jamais seria esquecida.
mas ele usaria essa dor como combustível. Se o destino queria testá-lo, então que estivesse preparado para enfrentar um homem que já não tinha mais nada a perder. Mas o pior ainda estava por vir. O luto e a dor se transformaram em uma fúria ardente dentro dos corações dos sobreviventes. Não havia mais espaço para medo ou hesitação. Tudo o que restava era o desejo de vingança. Com armas improvisadas e a força do desespero, Próculo e os outros 48 sobreviventes reuniram-se em um último levante contra seus inimigos. Eles atacaram com toda a fúria que a dor lhes proporcionava, derramando sangue sem piedade. Seus gritos de guerra ecoaram como trovões no campo de batalha, e por um breve instante parecia que poderiam triunfar sobre a tragédia. Porém, a esperança logo se desfez diante da implacável realidade. Eram poucos contra muitos, e apesar da coragem feroz que os impulsionava, foram rapidamente sobrepujados. Os inimigos, furiosos pela resistência inesperada, reagiram com brutalidade ainda maior. Um a um, os guerreiros sobreviventes foram caindo, não apenas feridos, mas capturados. O próprio Próculo lutou até a última gota de energia, derrubando adversários e recusando-se a se render, mas seu corpo já estava exausto. E quando uma lâmina o atingiu de raspão na perna, ele tombou, sentindo o chão frio sob seu corpo. Antes que pudesse se reerguer, mãos fortes o agarraram, amarrando-o como um animal prestes a ser sacrificado. A vingança, que outrora parecia a única saída, agora os havia condenado. Seus inimigos não tiveram piedade. Com olhares gélidos e implacáveis, arrastaram os prisioneiros para o centro da aldeia. As ruínas fumegantes serviriam de palco para o castigo final. Em meio ao cheiro de cinzas e carne queimada, estacas de madeira foram erguidas e os sobreviventes, um por um, foram amarrados. As chamas cresceram lentamente, como uma serpente faminta, lambendo os corpos indefesos com um calor insuportável. Gritos de dor cortaram a noite, mesclando-se ao estalar da madeira e ao riso cruel dos algozes. Próculo cerrou os dentes, sentindo o fogo se aproximar de sua pele. O calor queimava, a fumaça sufocava e a escuridão começava a envolvê-lo. E, naquele momento final, enquanto a morte o abraçava, uma sensação estranha o preencheu. Não era medo, não era desespero. Era algo mais profundo, algo que o aguardava além da dor. O destino ainda não havia terminado sua história. A dor que Próculo sentiu naquele momento não era apenas física. As chamas que subiam ao seu redor consumiam sua pele, mas não podiam queimar tanto quanto o fogo da angústia que ardia dentro dele. Seu corpo gritava de agonia, mas sua alma gritava ainda mais alto. Não era apenas a morte que se aproximava, era a cruel certeza de que havia falhado. Falhado em proteger sua aldeia, falhado em salvar seu povo, falhado em impedir que seu próprio sangue o traísse da forma mais vil. A traição de Marcílio era o que mais dilacerava sua alma. Não foram guerreiros desconhecidos que destruíram tudo o que ele amava. Foi seu próprio irmão que abriu caminho para a tragédia. Próculo imaginou, mesmo no meio da dor lancinante, onde a mira estaria agora. Estaria chorando? Estaria resistindo ao destino cruel que lhe fora imposto? Ou já teria se resignado a um futuro ao lado do homem que a arrancara de seus braços? A simples ideia era mais cortante do que qualquer lâmina, mais devastadora do que o fogo que o consumia. Ele tentou lutar contra as amarras que o prendiam, mas era inútil. Sua visão começou a escurecer, não apenas pelo calor sufocante, mas pela exaustão, pelo desespero que o esmagava. O crepitar das chamas parecia distante agora, como se o mundo ao seu redor estivesse se desfazendo em sombras. Sua respiração tornou-se pesada e um frio estranho começou a tomar conta de seus membros, mesmo em meio ao fogo. Foi então que, no limite entre a vida e a morte, algo aconteceu. Um sopro de vento atravessou o cenário de destruição, fazendo as chamas dançarem de forma anormal. O céu, antes manchado de fumaça, pareceu tremer, e no instante em que sua consciência começou a se esvair, Próculo sentiu algo diferente. Não era o toque da morte, mas uma presença. Algo antigo, poderoso, invisível aos olhos, mas real como o próprio sofrimento que ele carregava. E foi assim que Próculo partiu deste mundo. Mas sua história estava longe de acabar. Mas em seu último suspiro,
Próculo fez uma promessa silenciosa, um juramento que ecoaria além da morte. Sua alma, consumida pela dor e pela injustiça, recusou-se a aceitar o fim. Ele não descansaria. Não poderia. Enquanto seus algozes ainda respirassem, enquanto Marcílio vivesse impune e Amira permanecesse aprisionada ao lado do traidor, sua essência vagaria pelo tempo e pelo espaço, buscando redenção, vingança e, acima de tudo, justiça. Foi nesse momento, entre a vida e a morte, que algo dentro dele despertou. Um frio sobrenatural tomou conta de seu peito, contrastando com o calor infernal que consumia seu corpo. Sua visão, antes turva, clareou por um instante, e ele sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. O fogo, que deveria ser sua ruína, agora parecia distante. Ele já não sentia dor, apenas uma intensa e poderosa presença envolvendo sua alma. A escuridão veio como uma onda, arrastando-o para um abismo sem forma nem cor. O tempo perdeu o significado. Ele não sabia se estava ali por segundos ou por séculos. Tudo o que restava era a promessa que fizera. Então, do vazio, vozes começaram a sussurrar ao seu redor. Palavras incompreensíveis, antigas, carregadas de poder e mistério. Figuras sombrias emergiram na névoa, observando-o com olhos brilhantes, avaliando-o, julgando-o. Uma delas se aproximou, alta e imponente, seu rosto oculto por um manto negro. Sua voz soou como o próprio vento cortante do deserto. Você morreu com ódio no coração, Próculo. Mas nem todos os mortos descansam. Seu destino ainda não foi selado. Próculo tentou falar, mas sua voz não saiu. No entanto, ele não precisava. Eles já sabiam, eles já sentiam o peso de seu desejo. A figura ergueu uma mão e um clarão rasgou a escuridão. Então que assim seja. Você não será esquecido. Mas lembre-se, o caminho que escolheu não é fácil. O preço da vingança é a própria alma. E assim, Próculo renasceu. Não mais como um simples homem, mas como algo além da compreensão dos vivos. Sua jornada espiritual havia começado, e nada, nem o tempo, nem a morte, nem os deuses, poderia detê-lo agora. Após sua morte, a alma de Próculo não seguiu o caminho comum dos espíritos perdidos. Ela viajou para o além, mas não se perdeu na vastidão do desconhecido. Ao contrário, sua dor, sua raiva e sua sabedoria o moldaram de maneira única. Sua experiência de traição, sofrimento e a perda irreparável de tudo o que amava se tornou um catalisador para sua transformação. Cada lágrima derramada, cada momento de agonia, foi imortalizado em sua essência espiritual, dando-lhe uma perspectiva profunda sobre a vida e a morte, sobre as escolhas dos vivos e as consequências que se estendem para além da existência terrena. Foi nesse estado de angústia e reflexão que ele foi chamado pelos antigos espíritos da linha dos Exus Caveiras. Esses espíritos que, como ele, carregavam a marca da traição e da dor profunda, viram nele um potencial único. Eles o reconheceram, não como um simples homem que havia falecido, mas como alguém cuja dor o tornaria forte o suficiente para compreender as complexidades do mundo espiritual. Os Exus Caveiras eram guardiões das almas atormentadas, espíritos de justiça que navegavam entre os mundos, guiando aqueles que, como Próculo, se encontravam à beira da vingança e da redenção. Eles o iniciaram na linha, oferecendo-lhe um novo caminho, não o de vingança cega, mas o de um espírito que entende a fragilidade e a intensidade da alma humana. Através deles, Próculo aprendeu sobre os fios invisíveis que ligam os vivos aos mortos, sobre como os sentimentos humanos, a dor, a raiva, o amor e a perda, podem ressoar no além. Ele percebeu que não havia mais espaço para ódio, pois o ódio, ao contrário do que acreditava, não trazia libertação, mas apenas uma prisão eterna. O verdadeiro poder estava na aceitação da dor, na compreensão da injustiça e, acima de tudo, na busca por um equilíbrio entre a justiça e o perdão. Os Exus Caveiras, com sua sabedoria ancestral, ensinaram a Próculo como navegar pelos caminhos entre a vida e a morte. Ele aprendeu a se comunicar com aqueles que já partiram, a ouvir as vozes das almas perdidas e a entender seus próprios desejos e arrependimentos. Sua alma, marcada pelo sofrimento, agora tinha uma nova missão: ajudar aqueles que, como ele, se perdiam no abismo da dor, da traição e da vingança. No entanto, apesar dos ensinamentos recebidos, a presença de Marcílio ainda o atormentava.
A traição de seu irmão ainda queimava em sua alma, e a promessa feita a si mesmo de buscar justiça ainda estava viva, mais forte do que nunca. Mas agora, ele sabia que sua jornada não seria simples. Ele estava pronto para enfrentar as sombras de seu próprio passado, aprender a controlar seu desejo de vingança e, talvez, encontrar uma maneira de resgatar a alma de Marcílio. A dor de sua morte, agora moldada pelo conhecimento espiritual, lhe conferia uma nova perspectiva. A justiça não poderia ser feita com raiva, mas sim com sabedoria. Assim, Próculo iniciou sua nova jornada como um Exu caveira, não apenas em busca de vingança, mas em busca de redenção, para si mesmo, para os outros e, quem sabe, até mesmo para o irmão que um dia o traiu. Ele era agora uma alma em transformação, carregando consigo a dor, mas também a possibilidade de um novo começo. Próculo, agora conhecido como Tata Caveira, se transformou em uma figura imponente e respeitada entre os Exus. Sua jornada espiritual, marcada por dor, traição e perda, o moldou de tal forma que ele se destacou não apenas por sua experiência, mas pela profunda sabedoria que havia adquirido ao longo de sua transformação. Ele compreendia as sombras da alma humana com uma clareza única, entendendo que a morte não era o fim, mas apenas uma passagem para outro reino, onde a justiça verdadeira e a redenção poderiam ser alcançadas. A transição de Próculo para Tata Caveira não foi uma simples mudança de nome ou aparência. Seu espírito, agora mais forte e mais resoluto do que nunca, refletia o equilíbrio entre a sabedoria adquirida nas profundezas da dor e o entendimento das complexidades espirituais do além. Ele compreendeu que a vingança não poderia ser o único combustível de sua jornada. O ódio, embora uma chama ardente, acabava por consumir aqueles que o alimentavam. Tata Caveira, ao contrário, cultivou a sabedoria como sua força. Ele sabia que a verdadeira liderança espiritual vinha da capacidade de guiar os outros sem ceder às emoções destrutivas. Sua habilidade de compreender as complexidades da alma humana tornou-o o líder natural entre os Exus Caveiras. Seus irmãos espirituais, que também carregavam as cicatrizes da traição, da perda e da dor, olhavam para ele com grande respeito, reconhecendo nele uma liderança sólida e compassiva. Tata Caveira não apenas ensinava sobre a morte e a vida além do véu, mas também sobre o poder da autotransformação. Ele mostrava a seus seguidores que, embora a dor fosse inevitável, ela também poderia ser uma ferramenta para o crescimento espiritual. Sob sua liderança, os Exus Caveiras se tornaram uma força imbatível, guiando almas perdidas, buscando equilíbrio entre a justiça e o perdão, e mantendo a ordem nas esferas espirituais. Tata Caveira sabia que, para curar o mundo dos vivos e dos mortos, era necessário olhar para dentro e compreender a própria dor e os próprios arrependimentos. Ele, mais do que ninguém, entendia que as cicatrizes do passado eram parte de quem eles se tornavam, mas que o verdadeiro poder estava em usar essas cicatrizes como trampolins para a elevação espiritual. A sua liderança se baseava não apenas na força, mas na empatia e no entendimento. Ele guiava os Exus Caveiras através das complexidades da vida e da morte, com uma combinação de firmeza e compaixão, estabelecendo uma nova ordem entre os espíritos que, antes, se perdiam nas trevas da vingança. Tata Caveira foi a luz que iluminou os caminhos escuros da traição e da injustiça, provando que, mesmo as almas mais marcadas pelo sofrimento, podiam encontrar um novo propósito, um caminho para a redenção. No entanto, apesar de sua nova posição de poder, a figura de Marcílio ainda pairava sobre Tata Caveira. O desejo de justiça, de redenção para seu irmão traidor, ainda pulsava em seu ser. Mas agora, ele sabia que a verdadeira justiça espiritual era mais complexa do que simplesmente vingar a dor do passado. Ele compreendeu que sua missão não era só lidar com as sombras de sua própria vida, mas também ajudar aqueles que, como Marcílio, estavam aprisionados em seus próprios erros e traições. A história de Tata Caveira, portanto, estava longe de terminar. Ela apenas começava a ganhar novas dimensões, com novos desafios espirituais e emocionais pela frente. A dor que Tata Caveira carregava, originária de sua vida anterior como Próculo, não apenas o moldou como um ser espiritual,
mas também o ajudou a cultivar uma empatia profunda pelas almas que enfrentavam perdas e traições. Ao longo de sua jornada, ele percebeu que a dor não precisava ser vista como um fardo insuportável, mas como uma poderosa ferramenta de transformação. Através de suas próprias cicatrizes, Tata Caveira aprendeu a olhar para os outros com uma compreensão única e a guiar aqueles que passavam por experiências semelhantes. Seu passado de sofrimento o tornara forte, mas também lhe conferira uma sensibilidade rara, que ele usava para ajudar aqueles que, como ele, haviam sido vítimas da traição ou da perda. Apesar de sua postura severa e implacável, Tata Caveira não era apenas uma figura de punição e justiça. Ele possuía uma visão mais ampla sobre o sofrimento humano, e isso o tornava um líder respeitado. Sabia reconhecer a linha tênue entre a vingança impulsiva e a verdadeira justiça, equilibrando os dois com uma sabedoria inata que era admirada por todos ao seu redor. Muitos vinham até ele não apenas buscando reparação, mas também consolo e orientação para lidar com as marcas de suas próprias experiências dolorosas. Tata Caveira se tornou não apenas um guardião, mas também um mentor, guiando aqueles que precisavam de ajuda para encontrar a força e a sabedoria para seguir adiante. Sua liderança na linha dos Exus Caveiras foi marcada por sua habilidade de discernir o que era necessário em cada situação. Ele não tomava decisões de forma impulsiva, mas sim com profunda reflexão e empatia. Isso fez com que se tornasse a figura central da linha, sendo reconhecido não apenas pela sua força, mas pela sua capacidade de enxergar o ser humano por trás de cada dor. Tata Caveira sabia que, muitas vezes, as almas mais atormentadas eram aquelas que mais precisavam de compreensão e, quando oferecida de maneira justa, a oportunidade de redenção. Sua sabedoria não estava apenas em seu entendimento da vida e da morte, mas também em como os traumas e as dores poderiam ser usados como combustível para o crescimento espiritual. Ele tornou-se o primeiro Exu a ser transformado, uma honra que, mais do que uma questão de poder, simbolizava sua evolução e a capacidade de se reerguer das cinzas da dor. Como o Exu primário, Tata Caveira representava a primeira passagem entre a vida e a morte, o princípio e o fim. E ao fazer isso, ele tornava-se o elo entre os vivos e os mortos, um intermediário poderoso e respeitado por todos. A sua posição de liderança não veio apenas da força espiritual, mas da confiança que os outros Exus e espíritos depositaram nele. Ele se tornou a encarnação da sabedoria, da justiça equilibrada e da redenção, mostrando que, por mais sombrias que fossem as feridas da alma, sempre havia uma oportunidade para a cura e para o renascimento. Tata Caveira não apenas liderava, mas inspirava, provando que até mesmo as almas mais danificadas podiam ser transformadas em algo poderoso e grandioso, capaz de trazer luz aos mais sombrios cantos do universo espiritual. Com o tempo, a linha dos Exus Caveiras passou a ser reconhecida como uma força de equilíbrio, não apenas de punição. Seus seguidores viam Tata Caveira não como um simples líder, mas como um símbolo de resiliência e empatia, alguém que havia experimentado as profundezas do sofrimento humano e que, com isso, havia alcançado uma sabedoria que o tornava incomparável. Assim, Tata Caveira consolidou seu lugar como o líder supremo da linha dos Exus Caveiras, não apenas por sua força, mas pela sua capacidade de oferecer justiça com sabedoria e compaixão, guiando as almas perdidas a encontrar um caminho de redenção e cura. Embora muitos vissem Tata Caveira como uma figura rígida e imponente, temendo sua postura severa e suas decisões implacáveis, aqueles que realmente o conheciam entendiam a complexidade de sua personalidade. Para eles, ele não era apenas um líder de poder e autoridade, mas também um amigo leal e generoso. Sua lealdade para com aqueles que mereciam sua confiança era inabalável, e ele estava disposto a fazer sacrifícios para proteger e apoiar aqueles que estavam no caminho de evolução espiritual. Tata Caveira possuía uma capacidade rara de enxergar além das aparências. Ele compreendia que, muitas vezes, o sofrimento e os erros eram apenas manifestações externas de uma alma perdida, buscando a redenção. Por isso, não julgava os outros com base apenas nas ações que viam, mas também nas intenções e na capacidade de transformação que cada indivíduo possuía.
Para aqueles que estavam genuinamente empenhados em mudar e crescer, Tata Caveira não hesitava em oferecer generosidade, apoio e orientação. Ele sabia que, no fundo, todo ser humano possui a capacidade de se reerguer e de encontrar a paz, mesmo depois das maiores quedas. Apesar de sua fama de ser um Exu severo e impiedoso quando se tratava de justiça, a verdade era que Tata Caveira possuía um grande coração, que batia com força por aqueles que estavam dispostos a buscar a verdade e a transformação. Ele compreendia a dualidade da vida e da morte, do bem e do mal, e sabia que a verdadeira força não estava apenas em punir, mas também em proteger e apoiar quem se mostrava verdadeiramente comprometido com a evolução. Quando um espírito se aproximava dele com humildade e com a intenção sincera de superar suas fraquezas, Tata Caveira oferecia seu apoio de maneira plena e sem reservas. Sua proteção não se limitava apenas a evitar injustiças, mas também a garantir que os espíritos que buscavam crescimento tivessem as condições necessárias para seguir em frente. Ele sabia que, por trás de cada erro cometido, havia uma história, uma razão e um processo de aprendizado. Por isso, quando um espírito se entregava à busca por transformação espiritual, Tata Caveira fazia o possível para guiá-lo, protegendo-o de obstáculos e oferecendo as ferramentas necessárias para que o caminho da evolução fosse percorrido com coragem e sabedoria. Ele se tornava, assim, uma figura central na vida de muitos que estavam em busca de redenção, equilibrando a força com a compaixão. Sua generosidade não era visível para todos, mas era sentida por aqueles que realmente precisavam de sua ajuda. Ao mesmo tempo, ele nunca abdicava de sua responsabilidade de impor a justiça quando necessário. Ele sabia que a verdadeira transformação vinha de aprender a equilibrar a dor e o perdão, a severidade e a compaixão. E ao fazer isso, Tata Caveira se tornava não apenas um líder, mas um mentor espiritual, alguém em quem se podia confiar para guiar os que buscavam a verdadeira evolução. Assim, mesmo aqueles que inicialmente o viam como uma figura distante e implacável, passavam a entender que Tata Caveira, por trás de sua imensa força, era também um amigo leal, alguém que sabia quando ser severo, mas também sabia quando oferecer seu apoio incondicional. Ele era verdadeiramente um guardião das almas, uma figura de proteção e justiça, mas também de misericórdia e evolução. A história de Tata Caveira vai além de um simples relato de vingança e justiça. Ela é, na verdade, uma poderosa lição de superação, de como a dor e a perda podem se tornar os alicerces da transformação espiritual. Sua jornada, que começou como a de um humilde comerciante, é uma prova do poder que reside dentro de cada ser humano, um poder que se revela quando somos forçados a confrontar as adversidades da vida. De um simples homem de negócios, Próculo se tornou um Exu de grande sabedoria e influência, e sua história reflete a capacidade de mudar radicalmente diante da dor, mostrando que até mesmo nas circunstâncias mais sombrias existe uma possibilidade de renascimento. A dor que Tata Caveira carregou ao longo de sua vida não o consumiu. Pelo contrário, ela o moldou, dando-lhe uma profundidade e uma perspectiva únicas sobre o sofrimento humano. Ele compreendeu que a dor não é um fardo a ser evitado, mas uma ferramenta de transformação que, quando enfrentada com coragem, pode nos levar a um nível de compreensão espiritual muito mais elevado. Essa sabedoria foi o que o permitiu não apenas sobreviver aos desafios, mas usá-los como trampolins para a evolução, não apenas pessoal, mas também para todos aqueles que cruzaram seu caminho. Tata Caveira tornou-se, assim, não apenas uma figura de justiça, mas um verdadeiro mentor para aqueles que estavam perdidos, aqueles que haviam caído nas sombras da dor e da traição. Ele ensinava que, para alcançar a verdadeira paz e força, era necessário enfrentar as adversidades com uma alma destemida, mas também com um coração compassivo. Ele acreditava que a superação não era apenas uma questão de força física ou de imposição, mas de entender os próprios limites, de perdoar a si mesmo e aos outros, e de saber que a verdadeira transformação só ocorre quando se abraça a dor e se transforma em algo maior. Através de sua jornada, Tata Caveira não apenas se transformou em uma figura poderosa e respeitada, mas também se tornou um exemplo vivo de como as dificuldades podem ser superadas e como a dor pode se transformar em sabedoria.
Ele ensinou a todos ao seu redor que o caminho da verdadeira força espiritual é feito não apenas de vitórias, mas de derrotas superadas com dignidade e sabedoria. Sua história permanece como um legado de que, ao enfrentar nossos maiores medos e sofrimentos, podemos alcançar um entendimento mais profundo da vida e da espiritualidade, e que o verdadeiro poder vem da capacidade de amar, perdoar e, acima de tudo, evoluir. A jornada de Tata Caveira não termina com sua transformação espiritual. Ela se estende além da morte, através das gerações, como um legado eterno. Sua missão como líder dos Exus Caveiras se prolonga, guiando aqueles que se encontram nas sombras da dúvida, da dor e da traição. Ele é uma presença constante para aqueles que buscam o equilíbrio entre a justiça e a compaixão, aqueles que desejam não apenas vingança, mas evolução. Sua sabedoria transcende os limites da vida e da morte, tornando-se um farol para os que se perdem no caminho da espiritualidade. Tata Caveira, com seu olhar firme e seu coração compassivo, continua a ser a figura central para os espíritos que seguem a linha dos Exus Caveiras. Ele não é apenas um mestre, ele é um guardião, sempre pronto a oferecer sua orientação aos que ousam enfrentar as tempestades da vida com coragem e fé. Mesmo para aqueles que o conhecem apenas através das histórias e lendas, sua presença é sentida em momentos de grande provação e dor. Sua força, agora imortal, está enraizada na compreensão profunda da alma humana e no poder da transformação, seja no plano físico ou espiritual. A história de Tata Caveira, a partir de sua vida como próculo, permanece como um símbolo eterno de superação e sabedoria. Ele é lembrado por aqueles que entendem que a verdadeira justiça não está apenas no castigo, mas na evolução daqueles que erraram e buscam a reparação. Sua vida, cheia de traumas e desafios, serve como um lembrete poderoso de que, não importa o quão profunda seja a dor ou a perda, sempre há uma oportunidade para o renascimento e a renovação espiritual. Sua jornada, marcada por lutas internas e externas, continua a inspirar todos aqueles que se veem diante de situações difíceis e injustiças. Ao seguir os passos de Tata Caveira, seus discípulos e seguidores aprendem que, para alcançar a verdadeira liberdade espiritual, é necessário ser implacável com a justiça, mas também reconhecer a importância do perdão, da evolução e da sabedoria. A lição de Tata Caveira não é apenas uma história de vingança, mas um conto de transformação profunda, onde a dor é transformada em poder e a sabedoria nasce da adversidade. E assim, sua história ecoa através dos séculos, perpetuando-se no coração daqueles que buscam não apenas justiça, mas a verdadeira compreensão do que significa ser humano e espiritual. Tata Caveira permanece uma figura eterna, guiando todos os que, assim como ele, desejam transcender as limitações da vida e alcançar a verdadeira paz interior. Nos tempos antigos, muito antes dos homens dominarem a terra com suas cidades e caminhos de pedra, existia um guerreiro chamado Atanásio. Nascido em uma vila esquecida entre montanhas e vales, Atanásio não era um homem comum. Desde criança, algo nele despertava a curiosidade e o temor dos anciãos. Ele não temia a escuridão, tampouco os sons da floresta à noite, que faziam outros meninos se encolherem junto ao fogo. Pelo contrário, Atanásio sentia-se atraído pelo desconhecido, como se houvesse algo além do mundo visível que o chamava. Sua mãe, uma mulher sábia e reservada, percebia isso em seu filho, mas jamais ousou falar sobre o que temia em seu coração. Seu pai, um caçador respeitado, via nele a promessa de um grande guerreiro, mas também um presságio de algo maior, algo que os de sua linhagem jamais compreenderiam por completo. Crescendo entre lendas e segredos sussurrados ao pé do fogo, Atanásio aprendeu cedo a manejar a espada e a respeitar os espíritos da terra. Os velhos da vila contavam histórias sobre forças ocultas, deuses esquecidos e criaturas que vagavam entre os vivos sem serem vistas. Ele ouvia atentamente, não como os outros jovens que buscavam apenas se entreter com contos assustadores, mas como alguém que sentia que essas histórias estavam ligadas ao seu próprio destino. E, de fato, estavam. Quando completou 15 anos, foi levado pelo xamã da vila para um ritual ancestral que definiria o rumo de sua vida. Durante a cerimônia, quando seus olhos foram cobertos e ervas sagradas queimaram ao seu redor,
Atanásio teve uma visão. Uma sombra o chamava do outro lado do rio, um sussurro antigo e poderoso que lhe prometia respostas para perguntas que ele ainda nem sabia formular. Naquela noite, Atanásio compreendeu que sua vida não pertencia apenas ao mundo dos vivos. Seu destino estava entre as sombras e os mistérios da noite, onde as leis dos homens não se aplicavam e onde apenas aqueles escolhidos pelo desconhecido podiam caminhar. A partir daquele momento, ele não seria apenas um guerreiro da vila. Seu nome estava destinado a ser lembrado não apenas pelos vivos, mas também pelos espíritos que habitavam os lugares onde a luz do dia não alcançava. Ainda jovem, Atanásio mostrou-se destemido e forte, um espírito inquieto que não se contentava com os limites impostos pelos homens de sua vila. Enquanto os outros temiam o desconhecido e evitavam os lugares onde a escuridão reinava absoluta, ele se aventurava sem hesitação. As florestas densas que cercavam sua terra natal não eram apenas um território selvagem para ele, mas um chamado, um convite ao mistério que poucos ousavam aceitar. Ele caminhava entre árvores milenares, onde o vento sussurrava segredos esquecidos, e explorava grutas úmidas e sombrias, onde se dizia que os espíritos dos antigos guerreiros ainda vagavam, presos entre este mundo e o outro. Sua coragem não passava despercebida. Os caçadores falavam sobre o jovem que enfrentava o desconhecido sem medo, e as mulheres da vila cochichavam histórias sobre seus olhos, que pareciam enxergar além do que os outros podiam ver. Mas nem todos viam sua ousadia com admiração. Os anciãos da vila, aqueles que carregavam o peso da sabedoria ancestral, alertavam com vozes graves e preocupadas. Há caminhos que não devem ser trilhados, pois há forças que não podem ser contidas. Eles sabiam que os espíritos antigos não eram apenas lendas para assustar crianças. Eram seres que existiam à margem da realidade, capazes de tocar aqueles que se aproximassem demais de seus domínios. Mas Atanásio não dava ouvidos. Ele sentia que seu destino não estava na segurança das regras impostas pelos homens, e sim nas respostas ocultas na escuridão. A cada noite, seus passos o levavam mais fundo na floresta, onde os olhos das criaturas noturnas o observavam em silêncio. Ele sentia algo crescer dentro de si, algo que nem ele mesmo compreendia completamente. Era um chamado, um sussurro que o guiava para além do que os outros julgavam seguro. E foi assim que, em uma de suas incursões solitárias, Atanásio encontrou aquilo que mudaria sua vida para sempre. Um dia, durante uma invasão bárbara, a vila de Atanásio foi destruída sob o rugido das chamas e o som cortante das espadas inimigas. Os guerreiros da vila lutaram com bravura, mas eram poucos contra muitos. O chão foi tingido de vermelho e os gritos dos que pereciam ecoaram pelas montanhas. Atanásio, determinado a proteger sua terra, empunhou sua lâmina e enfrentou os invasores com a fúria de um predador encurralado. Cortou inimigos, desviou golpes mortais, mas no fim, mesmo sua força não foi suficiente. Cercado e exausto, recebeu um golpe brutal que o lançou ao chão. Os bárbaros, crendo que ele já estava morto, jogaram-no para morrer em uma estrada distante, onde apenas os corvos e o frio da noite o fariam companhia. Ali, entre a vida e a morte, sua consciência vacilava. O céu escuro girava acima de sua cabeça, e a dor em seu corpo era insuportável. Mas então, ele percebeu que não estava sozinho. Sombras começaram a se mover ao seu redor. Sussurros ecoavam no vento gélido. Eram vozes antigas, murmurando em línguas esquecidas, carregadas de lamento e desespero. Atanásio viu figuras translúcidas emergirem da escuridão. Homens e mulheres de eras passadas, guerreiros destroçados e inocentes que jamais encontraram descanso. Eram almas errantes, presas entre mundos, incapazes de seguir adiante. Os espíritos o rodearam, e um deles, uma figura de armadura corroída pelo tempo, aproximou-se e sussurrou: "Você nos vê, você nos ouve. Então escute, há um caminho além da morte, um propósito além da carne. Jure nos proteger, jure nos guiar, e em troca lhe daremos poder." Atanásio sentiu um frio intenso percorrer seu corpo, mas dentro de si, algo despertou. Entre o medo e a aceitação, compreendeu que aquela era a escolha que sempre esteve destinado a fazer. Com sua última força,
Ergueu a mão ensanguentada e pronunciou um juramento que nem ele compreendia completamente. No momento em que suas palavras foram ditas, uma força invisível atravessou seu corpo. Sua dor desapareceu, e um novo vigor preencheu seus ossos. Ele não era mais apenas um homem. Algo havia mudado dentro dele, algo que o ligava ao mundo dos vivos e dos mortos. Atanásio não sabia o que o esperava, mas uma coisa era certa: sua existência jamais seria a mesma. Salvo por um viajante misterioso, Atanásio despertou em uma carroça coberta de mantos desgastados, o cheiro de ervas e fumaça impregnando o ar ao seu redor. Seu corpo ainda carregava as marcas da batalha, mas sua alma estava inquieta, pulsando com algo novo. O homem que o resgatara era um andarilho de poucas palavras, com olhos tão profundos quanto a noite e gestos cuidadosos de quem já vira mais do que deveria. Sem revelar muito sobre si mesmo, o viajante levou Atanásio até uma cidade cercada por muralhas ancestrais, um lugar onde guerreiros, mercadores e sábios se encontravam, e onde aqueles que buscavam renascimento encontravam seu caminho. Ali, Atanásio começou sua recuperação. Seu corpo, antes quebrado, foi fortalecido pelo treinamento árduo. Corria pelas vielas estreitas da cidade ao amanhecer, lutava contra o peso do passado e da espada que empunhava. Seu espírito também se moldava, guiado por ensinamentos que iam além da simples arte da guerra. Ele aprendeu sobre estratégias, sobre a mente de seus adversários, e tornou-se um homem temido e respeitado, não apenas pela força, mas pela inteligência e pela frieza com que antecipava movimentos antes mesmo que seus oponentes os concebessem. Ele compreendia como ninguém os caminhos e as encruzilhadas, tanto as físicas quanto as do destino. Mas conforme os anos passavam, Atanásio percebeu que algo nele era diferente. Havia algo além da vida que o chamava, um sussurro que nenhum outro parecia ouvir. No silêncio da noite, enquanto os outros dormiam, ele via sombras se moverem pelos becos. Ouvia vozes que não pertenciam a ninguém que estivesse vivo. No reflexo das águas calmas do rio, via rostos que não deveriam estar ali, olhos vazios e esperançosos que pareciam esperar por algo, ou por alguém. No início, pensou que estivesse enlouquecendo. Mas quanto mais tentava ignorar, mais forte a conexão se tornava. Ele não apenas via os mortos, podia senti-los, entender seus lamentos, perceber suas dores. E com o tempo, compreendeu que sua missão ia além da estratégia e da espada. Seu verdadeiro chamado não era apenas o mundo dos vivos, mas também o dos que haviam partido e ainda buscavam seu caminho. Atanásio estava diante de um novo destino, e dessa vez não poderia fugir. Foi assim que, em uma noite silenciosa e carregada de presságios, Atanásio se deparou com uma entidade ancestral chamada Obaluaê, o Senhor das Almas e das Doenças. O encontro aconteceu às margens de um rio seco, onde a terra rachada parecia sussurrar segredos antigos. Obaluaê surgiu em meio a um vendaval de poeira e cinzas, seu manto coberto de palha esvoaçando como se fosse feito da própria noite. Seu olhar era profundo e carregava o peso dos que partiram. A entidade revelou a Atanásio que ele havia sido marcado pelo destino. Desde o dia em que aceitou a missão de guiar os espíritos errantes, ele já não pertencia completamente ao mundo dos vivos. No entanto, ainda restava uma escolha a ser feita: continuar seguindo o caminho dos homens, carregando suas dores e limitações, ou abraçar seu verdadeiro propósito e tornar-se o guardião das almas perdidas. Atanásio sentiu o peso dessa decisão. Ele queria acreditar que ainda poderia viver como antes, mas algo dentro dele sabia que esse tempo já havia passado. Sua dúvida se desfez quando presenciou uma grande tragédia. A cidade onde vivia foi amaldiçoada por um rei vingativo, um tirano cujo coração transbordava rancor e desejo de destruição. Em um único dia, os ventos mudaram, trazendo consigo um cheiro pútrido de morte. Uma peste misteriosa se espalhou como fogo em palha seca, levando homens, mulheres e crianças para o túmulo antes mesmo que pudessem entender o que acontecia. Atanásio correu pelas ruas tentando salvar aqueles que ainda tinham um sopro de vida, mas logo percebeu que seus esforços eram inúteis. A morte já havia reclamado aquelas almas. Revoltado, ele ergueu os punhos para o céu e desafiou os próprios deuses. Clamou por uma segunda chance para os inocentes que haviam perecido sem culpa, exigiu que o destino fosse reescrito.
Seu grito ecoou através dos planos e então, algo impossível aconteceu. Diante dele, o chão tremeu, o ar ficou denso como fumaça e um portal se abriu. Das sombras do além, uma figura envolta em um manto negro surgiu. O cheiro de enxofre e terra molhada encheu o ambiente. Seus olhos brilhavam como brasas acesas no escuro e um sorriso astuto se desenhou em seu rosto. Era Exu, o senhor dos caminhos e das encruzilhadas. Ele havia ouvido o clamor de Atanásio e viera oferecer-lhe um novo destino. Exu, com seu sorriso enigmático, olhou fixamente para Atanásio e lhe ofereceu um destino além da compreensão humana. A cada palavra que o Senhor dos Caminhos pronunciava, Atanásio sentia o peso da responsabilidade se formar em seus ombros, mas também uma sensação de clareza profunda, como se um véu se levantasse diante de seus olhos. Ele poderia ser o guardião das almas errantes, aquelas que não tinham um lar, que vagavam sem rumo entre os mundos, sem saber se pertenciam à vida ou à morte. Exu lhe concederia a habilidade de trancar os caminhos que deveriam ser trancados, de impedir que almas perdidas cruzassem para os reinos dos vivos e perturbassem a paz daqueles que ainda respiravam. Além disso, Atanásio seria capaz de evitar que os vivos se aproveitassem da morte, manipulando os mortos para seus próprios fins egoístas. Ele teria o poder de garantir que ninguém ultrapassasse as linhas que separavam os dois mundos sem permissão, que os vivos respeitassem o ciclo da vida e da morte. Com a compreensão de que esse era, de fato, seu verdadeiro propósito, Atanásio não hesitou. Ele aceitou a proposta de Exu e, em um ato de transformação que rasgou o tecido do tempo e da existência, renasceu como tranca-ruas das almas, o guardião dos portais e dos destinos. Sua essência se fundiu com os mistérios dos caminhos, e o peso das almas perdidas se tornou parte de seu ser. Seu corpo, antes mortal, agora carregava o poder dos elementos, das sombras e da luz, e seu espírito, imortal, repousava entre os dois mundos. Desde aquele momento, Tranca-Ruas se tornou uma entidade temida e reverenciada. Ele caminhava com passo firme e silencioso entre os vivos e os mortos, o equilíbrio entre os dois mundos em suas mãos. Sua presença era sentida nas encruzilhadas da vida, onde os destinos se cruzavam e as escolhas eram feitas. Ele decidia quem poderia atravessar os portais do além e quem deveria permanecer onde estava. Sua visão era infalível, e ninguém escapava da justiça que ele impunha. Ele observava os mortais que tentavam enganar o destino, aqueles que acreditavam que poderiam burlar as leis naturais, e fechava seus caminhos com um simples gesto. Nenhuma alma, viva ou morta, podia escapar sem a devida permissão. Seu nome, Tranca-Ruas, veio de sua habilidade única de fechar os caminhos. Ele era o guardião dos portais, o protetor da ordem entre os mundos. Não havia encruzilhada ou caminho perdido que ele não pudesse encontrar, e sua missão era sagrada: manter a ordem, garantir que os portais entre a vida e a morte permanecessem seguros, sem deixar que a humanidade ou os espíritos perturbassem o equilíbrio cósmico. A cada movimento, ele assegurava que o ciclo da vida continuasse, sem pressa, mas sem interrupções. O destino de todos estava em suas mãos, e sua vigilância era constante. Muitos, ao longo dos séculos, ousaram desafiar a autoridade de Tranca-Ruas das Almas, acreditando que poderiam manipular o destino ou encontrar uma falha nas suas habilidades. Magos poderosos e feiticeiros experientes, alguns dos mais astutos que o mundo já conheceu, tentaram se infiltrar nos portais e romper as barreiras que ele havia estabelecido, mas nenhum deles conseguiu enganá-lo ou superar sua vigilância. Eles vinham com feitiçarias de grande poder, invocando entidades e utilizando os mais antigos e secretos encantamentos, acreditando que poderiam escapar da justiça do guardião. Mas Tranca-Ruas não se deixava enganar. Seu chapéu, sempre imaculado, e seu terno impecável eram símbolos de sua postura intransigente e de sua imensa sabedoria. Ele se apresentava, na maioria das vezes, como uma figura elegante e de aparência serena, mas a aura que o rodeava era carregada de mistério, como uma névoa que ocultava sua verdadeira natureza. Era impossível dizer onde terminava sua presença e onde começavam os próprios caminhos entre os mundos. Com uma simples palavra, um gesto ou um olhar, ele anulava qualquer tentativa de manipulação. Em sua jornada,
Tranca-ruas continuou a abrir e fechar os caminhos que cruzam entre a vida e a morte, sempre com precisão, sabedoria e imparcialidade. Ele guiava aqueles que estavam perdidos, os que precisavam de um direcionamento, e punia aqueles que tentavam trapacear a morte, desviando-se do seu destino final. Sua missão era intransigente, sua justiça implacável. Aos que mereciam a passagem, ele oferecia com generosidade a oportunidade de atravessar os portais que conduziam ao além, seja para o descanso eterno ou para o recomeço, dependendo do ciclo de cada alma. Mas aqueles que se viam tentados a enganar os mistérios do destino, ele impunha uma punição severa, selando seus caminhos, impedindo qualquer tentativa de escapar da morte ou da verdade. O guerreiro Atanásio, agora transformado em tranca-ruas das almas, tornou-se uma lenda que atravessa gerações. Seu nome ecoa nas noites de encruzilhada, onde as almas se encontram à beira de suas escolhas. As histórias sobre ele são contadas em sussurros nos templos, nas vielas e nas florestas. Aqueles que estão em necessidade de sua ajuda sabem que devem chamá-lo com respeito, mas ao fazerem isso, precisam compreender uma verdade. Ele decide quem pode passar e quem deve ficar, sem hesitar, sem piedade. Ele não é apenas um guardião, mas uma força maior que rege os destinos, o equilíbrio entre os vivos e os mortos. Pois tranca-ruas das almas é o Senhor das passagens ocultas, aquele que mantém a ordem, um fiel vigilante que observa cada alma com uma atenção eterna. Seu olhar atravessa as camadas do tempo e seu julgamento é final. Aqueles que o desafiam não sabem que estão se colocando frente a uma força intransigente, que nunca falha, que nunca se deixa corromper. Ele é a barreira entre os mundos, o destino personificado. No período colonial, quando o Brasil era marcado pela brutalidade da escravidão, a história de Kaô começou nas terras remotas da África Ocidental, um local onde a vida pulsava em harmonia com as forças naturais e espirituais. Nascido em uma pequena aldeia escondida entre as vastas selvas e rios caudalosos, onde o som profundo dos tambores ecoava pela madrugada e a espiritualidade permeava cada gesto do cotidiano, Kaô foi criado sob a proteção das divindades e dos antigos mistérios. Sua aldeia, isolada do restante do mundo, vivia de acordo com rituais que ligavam todos os seus habitantes ao sagrado, mantendo vivas as tradições ancestrais passadas de geração em geração. Desde sua infância, Kaô destacou-se por sua sabedoria notável e suas habilidades espirituais. Ele era respeitado não apenas por seu vasto conhecimento das práticas e crenças que formavam a base da espiritualidade local, mas também por sua habilidade única em curar corpos e almas. Ele possuía o dom de interpretar os sinais dos espíritos e era procurado por aqueles que precisavam de orientação ou cura. Sua presença trazia paz e proteção, pois seus conhecimentos eram reconhecidos como poderosos e divinamente inspirados. Desde muito jovem, ele foi escolhido pelos espíritos de seus ancestrais para ser um mediador entre o mundo físico e o espiritual, uma figura que atuaria como guia para aqueles que buscavam respostas e cura. Assim, Kaô começou sua jornada, profundamente marcado pela missão sagrada de servir como intermediário entre os mundos, com uma conexão espiritual que o tornaria fundamental na história de seu povo e, mais tarde, em toda a diáspora africana. Quando foi capturado e trazido para o Brasil, ainda muito jovem, Kaô não perdeu a conexão com suas raízes e com a espiritualidade que sempre havia guiado sua vida. Mesmo sendo arrancado brutalmente de sua terra natal e lançado no inferno da escravidão, ele manteve sua fé intacta. Trabalhando nas plantações de cana-de-açúcar, onde foi forçado a suportar o chicote implacável e a opressão dos senhores, Kaô nunca permitiu que o sofrimento físico apagasse a chama de sua crença. A cada golpe, a cada dia exaustivo sob o calor cruel, ele sentia a presença de seus ancestrais e se agarrava à sua missão espiritual com ainda mais força. Nos intervalos de trabalho, fugindo da vigilância constante dos capatazes, ele se escondia nas matas próximas em busca de um refúgio sagrado onde poderia se conectar com o além. Nesses momentos solitários, invocava os espíritos, realizando rituais secretos que pediam por proteção, força e sabedoria. Esses momentos de comunhão com o mundo espiritual
longe dos olhos vigilantes, se tornaram sua resistência e sua maneira de se manter inteiro diante de uma realidade cruel. Apesar das adversidades e da constante tortura a que estava submetido, Cao nunca se deixou abalar completamente. Ele acreditava, com uma fé inabalável, que sua missão espiritual era maior do que a dor física que o assombrava a cada dia. Ele sabia que sua jornada tinha um propósito divino, algo além da escravidão e do sofrimento terreno. Seus rituais não eram apenas um consolo pessoal, mas também se tornaram um alicerce para seus irmãos e irmãs de sofrimento. Os outros escravos, ao perceberem sua força e sua capacidade de transmitir um senso de esperança e proteção, começaram a vê-lo como uma figura de liderança espiritual. Ele se tornava um farol de luz no meio da escuridão da escravidão, alguém em quem podiam confiar e se apoiar. Sua presença trazia um alento profundo, uma promessa de que, apesar de tudo, existia uma força maior, um caminho espiritual que transcendeu a dor física e que ele estava ali para guiá-los e protegê-los. Cao era um homem de grande autoridade, mas uma autoridade silenciosa, que não se manifestava em palavras, mas sim em ações. Ele não precisava gritar para ser ouvido, nem se impunha pela força, pois sua liderança se baseava na sabedoria e na serenidade de seus gestos. Sua autoridade vinha do respeito que conquistou ao longo do tempo, sendo admirado e reverenciado por aqueles ao seu redor que viam nele uma esperança constante em meio ao caos e à dor. Ele era a figura que todos procuravam em busca de consolo, força e direção, e sua presença era capaz de acalmar até os corações mais desesperançados. Não precisava de falatório para se tornar uma figura central entre os escravizados. Sua essência e suas ações falavam mais alto do que qualquer discurso. Sempre atento às necessidades de seus irmãos, Cao usava suas habilidades espirituais de maneira prática e generosa, sempre disposto a ajudar os mais vulneráveis. Ele não se limitava a ser um simples curandeiro, mas um protetor, alguém que com sua força espiritual afastava os maus espíritos que assombravam o corpo e a mente dos escravos. Ele sabia que as doenças físicas eram apenas uma parte do sofrimento e que, muitas vezes, a alma das pessoas precisava de cura, tanto quanto o corpo. Quando algum dos escravos caía doente ou se via dilacerado pela tortura física imposta pelos capatazes, Cao estava sempre presente, oferecendo algo além da medicina convencional. Ele não oferecia apenas uma cura física, ele transmitia uma força espiritual poderosa, uma energia vital que mantinha seus irmãos de pé, apesar do sofrimento inumano que os senhores de escravos lhes impunham. Seu poder não era apenas de cura, mas de resiliência. Ele era a lembrança de que, mesmo na mais profunda dor, existia algo que poderia alimentar a alma e manter o espírito vivo. Sua autoridade era, portanto, uma autoridade de vida, algo que transcendia a dor da carne e oferecia um alicerce de esperança que ninguém mais poderia fornecer. Mas como tudo na vida dos escravizados, a resistência de Cao não passaria despercebida por muito tempo. Os senhores de engenho e os capatazes estavam sempre atentos a qualquer sinal de organização ou liderança entre os escravizados, e uma figura como Cao, que se destacava por sua força espiritual e sua capacidade de inspirar os outros, não poderia ser ignorada. Para eles, qualquer expressão de resistência, por menor que fosse, representava uma ameaça iminente ao seu poder, e qualquer líder, mesmo que fosse apenas no campo espiritual, deveria ser controlado ou destruído. Cao, ciente dessa realidade, sabia que sua existência, sua fé inabalável e seu papel como intermediário entre os mundos o colocavam constantemente em perigo. Sua espiritualidade, que era uma fonte de força para ele e para os outros, também o tornava alvo de vigilância. A liderança que ele exercia, embora silenciosa, não passava despercebida pelas autoridades, e o risco de represálias era constante. No entanto, apesar da crescente ameaça, Cao não podia se afastar do que considerava sua verdadeira missão. Ele compreendia que sua luta não era apenas pela liberdade física, tão desejada por todos os escravizados, mas por algo ainda mais profundo e significativo, a liberdade espiritual. Cao acreditava que enquanto os corpos dos negros escravizados estavam acorrentados, suas almas e espíritos poderiam se libertar por meio da conexão com o divino e com os ancestrais.
Essa liberdade interior, essa resistência espiritual, era a chave para a verdadeira libertação. Mesmo com os riscos que sua liderança representava, ele se recusava a se afastar de sua missão, pois sabia que, enquanto estivesse vivo, poderia oferecer aos seus irmãos e irmãs um alicerce de força espiritual que os manteria firmes em sua resistência. Ele entendia que sua jornada era mais que uma simples luta contra a opressão física. Era uma guerra pela preservação da identidade, da cultura e da espiritualidade de seu povo. E mesmo diante do perigo iminente, ele estava disposto a continuar sua missão, pois sabia que sua verdadeira liberdade estava nas forças invisíveis que guiavam sua vida. E foi em uma noite, durante um de seus rituais secretos, que a vida de Cao tomou um rumo fatal. Sob o manto da escuridão, ele se refugiava nas matas, invocando os espíritos ancestrais e buscando proteção para si e para seus irmãos. No entanto, como tantas outras histórias de resistência, a sua foi marcada pela traição. Um escravo, que cedeu à pressão e ao sofrimento das torturas, revelou a verdadeira natureza das atividades espirituais de Cao. A dor e o medo fizeram com que ele entregasse a identidade do líder espiritual, que até então operava nas sombras, guiando seus irmãos em segredo. A informação vazou rapidamente, e os capatazes, temendo a influência crescente de Cao sobre os outros escravizados, não perderam tempo em agir. Logo Cao foi capturado. Sem cerimônia, arrastaram-no pelas ruas da plantação, como se ele fosse apenas mais uma propriedade a ser destruída, mas não sabiam que ele era muito mais do que isso. Ao levá-lo diante do senhor de engenho, os capatazes estavam decididos a fazer dele um exemplo vivo do poder absoluto que tinham sobre seus escravizados. O senhor de engenho, feroz em sua autoridade, ordenou que Cao fosse amarrado e brutalmente espancado na frente de todos os outros escravos. A cena cruel tinha um propósito claro: quebrar qualquer espírito de resistência que ainda restava. No entanto, ao contrário do que esperavam, Cao manteve sua dignidade até o fim. Ele não implorou por sua vida, nem cedeu ao desespero. Com os olhos fixos nos de seus algozes, ele os encarava com uma serenidade que desafiava o terror da dor. Não houve medo em seu olhar, apenas uma determinação silenciosa que refletia a força de sua fé e a certeza de que sua missão transcendia a morte. Ele sabia que, mesmo que seu corpo fosse destruído, sua alma e a chama da resistência espiritual continuariam a arder, mais vivas do que nunca. Em seus últimos momentos de vida, Cao não pediu por sua própria salvação, mas pela proteção daqueles que ele havia jurado defender. Com a dor do corpo se intensificando, suas palavras foram fortes e claras, como se atravessassem o véu entre o físico e o espiritual. "Que os deuses estejam com vocês", disse ele com uma calma impressionante, apesar da brutalidade do momento. Essas palavras foram carregadas de uma força silenciosa, um poder que emanava de sua fé inabalável, como se os espíritos ancestrais, a quem ele sempre se dedicou, estivessem presentes, ouvindo e abençoando aqueles que ele amava. Cao não temia a morte, pois sabia que ela não era o fim, mas uma transição para algo maior. Sua missão espiritual não estava atrelada à vida terrena. Ele acreditava que, mesmo que seu corpo fosse destruído, seu espírito e sua missão continuariam vivos, guiando e protegendo seus irmãos. A execução de Cao foi cruel e pública, uma tentativa desesperada de semear o medo entre os outros escravizados. O senhor de engenho, em sua cegueira, acreditava que, com a morte de Cao, ele quebraria a resistência espiritual dos negros, silenciando qualquer forma de liderança ou força que ainda persistisse nas plantações. Ele esperava que a visão do sofrimento e da morte de Cao fosse suficiente para esmagar o espírito de luta de todos os escravizados e mantê-los em um estado de submissão. Mas ele estava profundamente enganado. A morte de Cao, longe de quebrar a resistência, acendeu uma chama ainda maior no coração dos escravizados. Sua fé, sua força e sua coragem, mesmo diante da morte, tornaram-se um símbolo de resistência espiritual. Em vez de espalhar o medo, sua execução fortaleceu os laços entre os escravizados, que, agora mais do que nunca, viam nele uma figura de poder imortal, cuja luta continuaria a ecoar nas suas ações e crenças. Cao não apenas se tornou um mártir, mas uma lenda viva, um espírito que, mesmo na morte, guiaria os passos daqueles que seguiam sua luta pela liberdade. Após sua morte, algo inesperado aconteceu.
O espírito de Kaô, longe de se dissipar com a morte física, permaneceu presente, como se o próprio universo tivesse reconhecido a importância de sua missão. Ele não foi esquecido, nem apagado pela brutalidade que o levou à morte. Pelo contrário, sua alma foi elevada a um novo status, transformando-se em Exu, o guardião dos caminhos e o mensageiro entre os mundos. Essa transformação foi um reconhecimento da força de sua fé e da sua jornada, que transcendeu os limites da vida terrena. Como Exu, Kaô não apenas sobreviveu à morte, ele a superou, ascendendo a um domínio onde a matéria e o espírito se encontram. Agora, como o Exu das 7 encruzilhadas, Kaô passou a habitar um novo plano, onde sua missão de proteção e orientação continuou. Exu das 7 encruzilhadas tornou-se o protetor dos caminhos da vida, o guardião das escolhas e dos destinos, aquele que guia os perdidos e os aflitos que buscam um novo caminho. Ele não era mais o homem de carne e osso que caminhava pelas plantações, mas uma entidade imortal, cujos passos ecoavam nas encruzilhadas espirituais, onde as almas e as vidas se cruzam, se desviam e se reencontram. Como Exu, ele tinha o poder de abrir e fechar portas, de conduzir aqueles que estavam presos entre as sombras para a luz, ajudando-os a encontrar seu verdadeiro caminho, como um farol para os que, como ele, lutaram contra as correntes da opressão. Exu das 7 encruzilhadas se tornou, assim, um símbolo de resistência e transformação, um espírito imortal que continuava a proteger, guiar e lutar pela liberdade espiritual dos seus. Ele não estava mais apenas entre os vivos. Agora, ele estava em todos os lugares, ajudando aqueles que com coragem procuravam mudar o rumo de suas vidas, como ele havia feito em sua própria jornada. Exu das 7 encruzilhadas, agora uma entidade poderosa e imortal, não se limitou apenas a vigiar os caminhos espirituais. Ele continuou a cumprir sua missão de cura, proteção e orientação por meio da incorporação em médiuns. Sua presença, invocada por aqueles que buscavam auxílio, trazia uma energia única, vibrante e carregada de um poder ancestral que reverberava nas profundezas da alma. Quando Exu das 7 encruzilhadas se manifestava, sua voz, profunda e autoritária, ecoava com a mesma força que possuía em vida, impondo respeito e, ao mesmo tempo, transmitindo uma sabedoria ancestral que parecia transcender o tempo e o espaço. Suas palavras não eram apenas conselhos, eram verdades universais que tocavam os corações, despertando em cada ser a consciência de seu próprio poder e destino. Ele não era apenas um guia espiritual, mas um líder carismático, que com sua força imensa guiava aqueles que o procuravam em busca de respostas, proteção e equilíbrio. Suas mensagens não se limitavam a aliviar a dor do corpo, mas iam mais além, tocando o espírito de seus seguidores, inspirando-os a se libertar das amarras da opressão e a lutar pela justiça, pela verdade e pela liberdade. Exu das 7 encruzilhadas se tornou um farol de força e coragem, ajudando seus seguidores a encontrar os caminhos da verdadeira liberdade, não apenas no mundo material, mas no plano espiritual. Ele mostrava que a verdadeira luta pela liberdade começa na alma, e que é possível, mesmo diante das adversidades, criar novos caminhos e superar qualquer obstáculo. Como líder, ele não apenas orientava, mas também inspirava, instigando seus seguidores a tomarem as rédeas de seu destino e a lutarem pela justiça em todas as suas formas. Sua presença era uma convocação para a resistência, uma lembrança de que a luta pela liberdade é uma jornada que não termina, mas se renova a cada passo dado na direção do bem e da verdade. Através das incorporações, Exu das 7 encruzilhadas continuava a desempenhar seu papel de protetor e guia, oferecendo auxílio a todos aqueles que o procuravam com fé e respeito. Quando ele tomava o corpo de um médium, sua presença era inconfundível, e sua energia irradiava uma força que acalmava aqueles que estavam em busca de respostas, mas ao mesmo tempo os desafiava a refletir profundamente sobre suas próprias escolhas e ações. Ele trazia clareza para os perdidos, guiando-os com firmeza pelos labirintos da vida, sempre apontando a importância de seguir os caminhos da verdade e da justiça, mesmo quando o destino parecia incerto e as dificuldades pareciam insuperáveis. As palavras de Exu das 7 encruzilhadas eram, muitas vezes, duras e impiedosas,
mas carregavam uma sabedoria ancestral que transbordava de conhecimento e experiência. Ele não se enganava nem se deixava cegar pela ilusão da dor momentânea. Para ele, a resistência e a luta pela liberdade eram princípios imutáveis, que exigiam coragem, perseverança e fé. Seus ensinamentos eram um chamado à ação, uma convocação para enfrentar os obstáculos da vida com uma postura inabalável. Ele dizia que a luta contra a opressão nunca seria fácil e que muitas vezes seria solitária e árdua, mas que, com a ajuda dos espíritos e a força interior, ninguém precisava caminhar sozinho. Exu das Sete Encruzilhadas ensinava, acima de tudo, que o maior poder estava em resistir, em continuar avançando mesmo quando o mundo ao redor parecia tentar esmagar a esperança. Ele mostrava que, mesmo nas horas mais sombrias, existia uma luz interior que poderia guiar qualquer um a seguir em frente, e que, com a proteção espiritual, ninguém estava realmente perdido. Suas palavras eram um lembrete constante de que a verdadeira liberdade, tanto física quanto espiritual, só poderia ser alcançada por meio da luta constante pela justiça e pela verdade. Ele instigava seus seguidores a não se deixar abater pelas adversidades, mas a usar cada desafio como uma oportunidade para se fortalecer e crescer espiritualmente. Com Exu das Sete Encruzilhadas, a resistência não era apenas uma questão de sobreviver. Era uma questão de se afirmar, de afirmar o próprio direito de existir e de lutar por um mundo mais justo e livre para todos. A presença espiritual de Exu das Sete Encruzilhadas se tornou essencial nas comunidades, especialmente para aqueles que ainda carregavam as marcas profundas da escravidão. Mesmo após a abolição, muitos continuavam a viver sob o peso da discriminação, da pobreza e da violência, e a figura de Exu se consolidou como uma fonte de esperança e força. Ele não era apenas um protetor, mas um símbolo vivo da luta pela liberdade, um farol de resistência contra a opressão que ainda permeava a sociedade. Sua presença trazia um alento espiritual, uma sensação de que, apesar das adversidades e do passado sombrio, havia sempre a possibilidade de renovação e de transformação. Exu das Sete Encruzilhadas era muito mais do que um simples guardião dos caminhos. Ele era a própria personificação da luta contínua pela justiça, pelo reconhecimento da dignidade humana e pela conquista da liberdade, não apenas no plano físico, mas também no espiritual. Ele representava a força do povo que, mesmo diante da dor e da perda, nunca abandonava sua luta, pois sabia que sua jornada era maior do que a opressão que tentava silenciá-los. Através de sua incorporação em médiuns, Exu trouxe às comunidades um poder transformador, que ajudava os indivíduos a encontrarem seus próprios caminhos, não apenas para a sobrevivência, mas para a plena afirmação de sua identidade, cultura e liberdade. Além disso, Exu das Sete Encruzilhadas simbolizava a continuidade da vida além da morte. Ele ensinava que a morte física não significava o fim, mas uma transição para uma existência mais profunda, onde a luta pela justiça e a busca pela liberdade continuavam. Ele mostrava que, mesmo após a partida de um ente querido, a força espiritual nunca desaparecia, mas permanecia, guiando os vivos na construção de um futuro mais digno e justo. Sua presença nas comunidades era uma lembrança constante de que, enquanto houver resistência, a chama da liberdade nunca se apagaria. Ele ajudava a manter viva a memória dos que haviam caído, mas também inspirava aqueles que seguiam, instigando-os a lutar pelo bem coletivo e pelo fortalecimento de suas raízes espirituais. Assim, Exu das Sete Encruzilhadas se tornou não apenas uma entidade de proteção, mas um ícone de uma luta que transcendia o tempo, o espaço e as fronteiras da morte. À medida que os anos passaram, Exu das Sete Encruzilhadas se consolidou como uma figura central nas religiões afro-brasileiras, tornando-se cada vez mais reverenciado e venerado por aqueles que compreendiam a profundidade de sua história e missão. Sua trajetória de sacrifício, coragem e resiliência foi transmitida de geração em geração, não apenas entre os descendentes dos escravizados, mas também entre todos aqueles que buscavam justiça, proteção espiritual e orientação. Exu, antes conhecido como Kaô, o homem que resistiu ao chicote e à morte, transformou-se em um símbolo de luta contínua e de transformação,
cuja história reverberava nos corações daqueles que, como ele, se viam na luta pela liberdade e pela preservação da dignidade humana. A história de Cao, o escravo sábio e guerreiro, que resistiu à brutalidade dos capatazes e que, mesmo diante do sofrimento extremo, jamais se afastou de seus princípios espirituais, passou a ser vista como uma lenda imortal. A cada relato, a figura de Cao crescia em simbolismo, representando a coragem diante das adversidades e a luta por um destino mais justo. Sua morte não foi um fim, mas uma transição para o reino espiritual, onde ele continuou sua missão como Exu das 7 encruzilhadas, guiando, protegendo e orientando aqueles que o procuravam com fé e respeito. A lenda de Cao tornou-se um farol de esperança para muitos, uma prova de que a resistência espiritual e a força interior poderiam superar as maiores adversidades. Ele não era mais apenas o homem que havia sido brutalmente espancado pelos capatazes, mas o espírito indomável que desafiava a morte, que se levantava contra a opressão e que, em sua nova forma, se tornava uma força imortal de proteção e libertação. Exu das 7 encruzilhadas, com sua sabedoria ancestral e sua conexão profunda com os espíritos, passou a ser invocado não apenas em momentos de crise, mas também em busca de orientação, clareza e justiça. Sua história, agora parte integrante da memória coletiva, continuava a inspirar aqueles que, como ele, se viam na linha de frente da luta por um futuro melhor, mais justo e mais livre. Os médiuns que incorporavam Exu das 7 encruzilhadas passaram a ser vistos não apenas como curandeiros espirituais, mas também como figuras de grande autoridade e liderança dentro das comunidades. Eles se tornaram guias espirituais, conduziam as pessoas em suas jornadas, tanto pessoais quanto coletivas, ajudando-as a encontrar clareza em momentos de dificuldade e a superar os obstáculos da vida cotidiana. Exu, em sua nova forma, não representava mais apenas a força bruta de um espírito rebelde, mas a sabedoria profunda de um líder espiritual que compreendia as complexidades da vida e da luta contra as opressões. Ele passou a ser visto como uma entidade que abria os caminhos da justiça, trazendo aos seus seguidores a orientação necessária para confrontar não apenas as adversidades físicas, mas também as espirituais. Como Exu das 7 encruzilhadas, ele se tornou um símbolo de resistência contínua, que transcendia os limites do tempo e das gerações. Sua energia não estava mais restrita a um único povo ou a um único momento histórico, mas se expandia para todas as pessoas que se viam na luta contra as forças que tentavam oprimir suas identidades, culturas e direitos. Ele representava a liberdade não apenas como um direito físico, mas como uma conquista espiritual, um estado de ser em que o indivíduo se sentia completo, respeitado e livre para caminhar por seus próprios caminhos. Exu das 7 encruzilhadas não era apenas uma força de proteção, mas também um defensor da verdade e da justiça, que desafiava as estruturas de poder e de opressão que tentavam moldar o destino das pessoas. A incorporação de Exu pelas médiuns trouxe ainda mais relevância à sua figura. Eles não eram mais vistos apenas como intermediários, mas como agentes ativos de mudança, capazes de dar direção a indivíduos que buscavam justiça em suas vidas. Seu trabalho espiritual passou a ser uma ferramenta para a transformação coletiva, ajudando as pessoas a tomarem decisões mais sábias e assertivas em suas trajetórias, seja no campo pessoal, profissional ou espiritual. Exu, com sua sabedoria ancestral e força imbatível, representava a interseção entre o humano e o divino, guiando aqueles que buscavam liberdade, proteção e a justiça que, por tanto tempo, lhes havia sido negada. Em cada encruzilhada da vida, Exu estava presente, como um guia espiritual que não se limitava a apontar o caminho, mas também desafiava aqueles que o invocavam a confrontar suas próprias sombras, medos e limitações internas. Ele não oferecia respostas fáceis ou soluções rápidas. Ao contrário, sua presença era um convite ao autoconhecimento profundo, um chamado para que seus seguidores enfrentassem as dificuldades que existiam dentro de si mesmos. Exu sabia que a verdadeira liberdade não era simplesmente escapar das correntes físicas da opressão, mas sim libertar-se das amarras espirituais e emocionais que impediam o crescimento pessoal. Ele ensinava que a jornada mais difícil
era a que acontecia dentro de cada coração, onde moravam as dúvidas, os traumas e as inseguranças. Exu das Sete Encruzilhadas, com sua energia vibrante e desafiadora, mostrava que o verdadeiro poder não vinha de vencer os outros, mas de superar as próprias fraquezas e medos. Para ele, a liberdade era um processo contínuo de autossuperação e transformação, um caminho que envolvia coragem e resiliência diante dos obstáculos internos e externos. Ao orientar aqueles que o buscavam, Exu não apenas oferecia a proteção necessária, mas também a força espiritual para que seus seguidores se tornassem mais fortes e mais confiantes diante das dificuldades da vida. Com seu olhar penetrante, Exu mostrava que cada encruzilhada era uma oportunidade para uma escolha transformadora, um momento decisivo em que a pessoa poderia se renovar, deixando para trás o que não servia mais e abraçando o novo. Ele desafiava seus seguidores a não se renderem aos caminhos fáceis ou às soluções superficiais, mas a mergulharem fundo em sua essência, onde poderiam encontrar a força e a clareza necessárias para trilhar um caminho de verdade e autenticidade. Exu, com sua sabedoria ancestral, sabia que a verdadeira liberdade não estava em fugir das dificuldades, mas em enfrentá-las com coragem e fé, encontrando a força interna para superá-las e seguir adiante. A história de Kaô, que começou como a de um jovem africano arrancado de sua terra natal e levado para as terras distantes do Brasil, transformou-se em uma narrativa épica de sacrifício, evolução espiritual e transformação transcendente. Em sua jornada, Kaô não apenas enfrentou a brutalidade da escravidão, mas também descobriu e cultivou um poder interior que o tornaria uma figura lendária, uma presença que atravessaria as fronteiras da vida e da morte. Ele mostrou que a luta pela justiça e pela liberdade não é uma batalha que termina com o fim da vida física, mas uma missão que pode se perpetuar no plano espiritual, onde os ideais de justiça, sabedoria e resistência continuam a florescer. Ao longo de sua trajetória, Kaô ensinou que o verdadeiro significado de liberdade não está apenas em escapar das correntes físicas, mas em alcançar uma liberdade interior, onde a mente e o espírito são imunes às amarras da opressão. Sua sabedoria e suas ações espirituais o transformaram em uma figura protetora, que não só guiava seus irmãos durante sua vida, mas também continuava a guiá-los após sua morte. Sua transição para a forma de Exu das Sete Encruzilhadas simbolizava essa contínua evolução espiritual e a transformação de sua missão. Ele passou a ser o guardião dos caminhos, o guia das encruzilhadas da vida, oferecendo proteção e orientação para aqueles que se viam perdidos ou desesperançados. Exu das Sete Encruzilhadas não era apenas uma representação de poder e força, mas também um símbolo de perseverança e resiliência espiritual. Ele demonstrou que, mesmo diante das maiores adversidades, o espírito humano é capaz de transcender as limitações impostas pela realidade material. Mesmo após sua morte brutal, Kaô continuou a proteger e a ensinar, mostrando que a verdadeira luta nunca cessa e que a missão de cada ser humano pode alcançar dimensões além da morte, guiando os outros para um caminho de liberdade e justiça. Sua história não é apenas a de um homem que sofreu, mas a de um espírito que evoluiu, se transformou e permaneceu vivo na memória coletiva e no coração daqueles que ainda buscam força para seguir em frente. Exu das Sete Encruzilhadas continua a ser lembrado como um dos maiores guias espirituais das religiões afro-brasileiras, simbolizando a força inquebrantável do espírito humano, a resistência feroz à opressão e a continuidade da vida além da morte. Sua jornada, marcada pela coragem diante das adversidades, tornou-se um farol de esperança para aqueles que lutam contra as forças que buscam subjugá-los. Sua história transcende as barreiras do tempo e do espaço, tornando-se uma poderosa lição sobre a capacidade humana de se reinventar, de lutar por justiça e de nunca ceder diante das dificuldades. Em sua nova forma como Exu, ele se tornou um arquétipo de transformação e regeneração, ensinando que, mesmo nas situações mais sombrias, sempre há uma luz que orienta os perdidos. Sua presença nas encruzilhadas da vida simboliza a escolha consciente e a responsabilidade de traçar o próprio destino. Para os que o invocam, Exu das Sete Encruzilhadas é mais do que uma entidade.
Ele é um símbolo de resistência, um protetor e um guia que traz à tona a sabedoria necessária para superar os obstáculos mais desafiadores. Sua história é um testemunho de que, mesmo diante das maiores adversidades, sempre há um caminho para a libertação, a sabedoria e a justiça. Ele continua a ensinar que a verdadeira força não está na luta externa, mas na capacidade de transcender as dificuldades internas, superando medos e limitações para alcançar um estado de liberdade plena. Exu, das 7 encruzilhadas, com sua voz autoritária e sua energia vibrante, é um lembrete constante de que a espiritualidade é uma força poderosa capaz de guiar os seres humanos para além da dor, conduzindo-os a um caminho de renovação, liberdade e justiça.